é que os programas sociais precisam dialogar com o mercado de trabalho. O nome assistencialismo já diz, é uma assistência que deve ser temporária até que a pessoa encontre o seu caminho. Fora a crise do cacau, deve estar preocupado com mão de obra, porque apesar de todos esses problemas que a gente está falando com o cacau, a gente vê uma economia com PIB positivo e o problema da mão de obra é um problema que está doendo em todo mundo. Como é que você tem visto essa questão dos desvios que esses programas sociais estão gerando no mercado de trabalho, Flávio? A FIEM vem atuando nessa vertente e toda vez que eu entro numa sala de empresários eu pergunto quem está com dificuldade de contratar ou comprar mão de obra. É uma unanimidade. Se tem alguma coisa que eu consegui na FIEM de unanimidade, é essa resposta. Até as pessoas, quando precisam contratar alguém como pessoa física, estão tendo dificuldade. E por que isso? Porque, na verdade, quando você olha, o Brasil não tem tanta gente assim trabalhando com carteira assinada perto do tamanho da nossa população. Então não era para estar faltando mão de obra. E aí você começa a fazer uma análise. O que está acontecendo, e a FIEM tem defendido isso junto ao governo federal, tem tido eco, eles têm concordado, mas efetivamente a implementação um pouco mais complexa, é que os programas sociais precisam dialogar com o mercado de trabalho. Eles não podem ser barreiras ao mercado de trabalho, eles não foram criados para isso. O nome assistencialismo já diz, é uma assistência que deve ser temporária até que a pessoa encontre o seu caminho. Mas isso não está acontecendo. O que está acontecendo? A pessoa entra no programa social, passa a receber do governo uma ajuda permanente e se ela encontra emprego, ela vai ser desligada do programa. E ela tem medo e preocupação de não conseguir ingressar no programa novamente quando ela é desligada. Então o que ela faz? Ela opta por não procurar emprego, não emprego formal. Ela opta por ficar na informalidade, fazer bico. Com isso você precariza o próprio emprego e coloca o próprio trabalhador em risco. Isso tem um efeito sistêmico na economia terrível, porque você perde produtividade, porque toda vez que você não tem número de trabalhadores necessários, por exemplo, você faz uma expansão, depois você não consegue rodar a fábrica cheia, porque não tem mão de obra, você perdeu produtividade. E se, por não ter mão de obra, você começa a ter perda de funcionários que outros ficam contratando, é o famoso rouba-monte, uma empresa tira de um, a outra tira do outro, a outra tira do outro. O que acontece principalmente com o emprego industrial? Ele precisa de formação, ele precisa de tempo. Ele não está maduro logo no início. E toda vez que você contrata um funcionário inexperiente, ele tem uma curva de aprendizado na indústria. E aquela curva de aprendizado reduz a produtividade da indústria como um todo. E quanto maior o contingente de pessoas aprendendo ao mesmo tempo, menor a produtividade sistêmica daquela empresa. Então, essa dificuldade de mão de obra aumenta o absenteísmo, porque as pessoas passam a não valorizar o emprego, porque a qualquer momento elas podem arrumar outro. Facilita o turnover, e com o turnover acelerado você tem perda de produtividade em função da alta qualificação do emprego industrial. Então, durante o tempo de aprendizado, ele custa mais caro, porque ele danifica o processo, ele erra coisas que ele não erraria com uma experiência. Ele faz de maneira mais reduzida as tarefas, então afeta a produtividade como um todo. O que a FIEM está defendendo? Olha, se eu estou num programa social e eu, porventura, arrumei um emprego, o meu programa está suspenso enquanto eu tiver um emprego. Na hora que eu for desempregado, eu sou automaticamente reinserido no programa. Readmitido. Dessa maneira, ninguém vai ter medo de arrumar um emprego. Primeiro ponto. Segundo ponto, que alguns governos, até de muito viés ancestral, já têm feito. O governo oferece um emprego para aquela pessoa, ela nega. Ele oferece um segundo emprego para aquela pessoa, ela nega. Ele oferece um terceiro emprego para aquela pessoa. Na terceira negativa, ele é excluído do programa. Ora, porque o programa... Quem paga o programa essencial é o conjunto da sociedade. Está no custo do produto e nos impostos de todos. Ele não é para ser de caráter permanente. Ele é para ser transitório, num momento de dificuldade. Nós apoiamos isso, mas não pode ser que aquela pessoa vai ficar 40 anos vivendo de programa de assistência. Não é esse o propósito. Ela não pode abandonar a procura do emprego porque está recebendo um benefício assistencial e passar a participar apenas do mercado informal. Isso é um equívoco. Você está penalizando quem trabalha, que está pagando mais imposto para pagar quem está no assistencialismo, e você está penalizando o próprio consumidor, porque tudo que ele adquire fica mais caro.